Olá, muito bem-vindo de volta à Money Week nessa segunda edição com conteúdos repletos sobre mercado financeiro, investimentos, cenário macroeconômico, e a gente abre espaço também para falar de tecnologia. A gente tem aqui alguns debates na Money Week para falar sobre startups, sobre transformação digital em serviço do mercado financeiro. Eu abro espaço para conversar sobre este assunto com o Marcos Boschetti, que é CEO e cofundador da Nelogica Softwares Limitada, para falar um pouquinho sobre o trabalho que eles vêm realizando dentro do mercado financeiro, ou melhor, facilitando, que as operações de compra e venda e outras operações também ligadas a investimentos possam acontecer rapidamente, precisamente e atender às nossas necessidades, ler a nossa mente humana. É mais ou menos isso, né, Marcos? Tudo bem com você? Tudo bom? Prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje eu acho que no caos que a gente está vivendo hoje em dia, nada melhor do que a gente aproveitar e conseguir mais conhecimento, conseguir mais informação. E, enfim, esse evento está sendo sensacional por causa disso. Cara, e eu acho muito legal vocês estarem com a gente aqui, falar um pouquinho do trabalho de vocês, desse software que vocês desenvolveram há bastante tempo e que praticamente, até onde eu entendi, é o mais usado no país para fazer operação de compra e venda de ações, tanto pelo computador e hoje em dia, de alguns anos para cá, na tela do celular. Quer dizer, é uma tecnologia extremamente sofisticada e uma prova de que a gente pode fazer isso no Brasil. Não precisa necessariamente trazer uma empresa de fora, né? Sem dúvida alguma. Na verdade, a gente tem a felicidade de ter acompanhado as diversas fases do mercado ali. Eu me lembro quando os volumes do Brasil eram irrelevantes, tinha ainda o Viva Voz com muita força, não havia os mini contratos, né, que muitos traders do Brasil hoje utilizam muito para operar no curto prazo, tanto de índice quanto de dólar. As ofertas de ativos eram menores e a gente está cada vez mais sofisticando o mercado. E em termos de tecnologia, a gente vem acompanhando e tentando antecipar algumas tendências desse tipo, né? Então, aqui a gente pode contar um pouquinho do que acontece na frente da tela, mas também o que acontece na cozinha lá atrás, né? Nos bastidores da desenvolvimento de tecnologia e também o que tem por trás da tela, né? O que acontece quando a gente aperta o botão. E olha, e o Brasil não tá atrás, viu? A nossa bolsa, os nossos players aqui, às vezes tem uma impressão de que nossa, tudo que vem de fora. Não, não, não. A B3 investe muito. As nossas corretoras aqui têm diversas corretoras com tecnologia de ponta. E a gente aqui também, infelizmente, a gente tem uma solução reconhecida, altamente utilizada no Brasil, processa um volume absurdo de ordens diariamente. E trabalhando sempre, né, para evoluir, para trazer mais informação, que a gente acaba impactando tanto a entrega dos dados para as pessoas, quanto o processo analítico, o processo decisório, né? Porque os dados são algo fundamental, mas mais do que isso, é fundamental transformar dados em informação, transformar dados em sites que vão nos levar a tomadas de decisão superiores, né? E muito desde a fundação da empresa, isso tem sido o nosso mote, né? Como é que a gente traz algo antes que estava no Olimpo só de players institucionais, a gente traz para as pessoas em geral, para todo mundo que quiser ter acesso, seja no computador, seja no celular. E essa roda vem girando já bem há algum tempo. Eu acho que o fascinante da tecnologia é entender que através de uma programação, aquele sistema consegue ler ou antecipar ou prever o que eu, pessoa humana encarnada, né, carne e osso, estou desejando com aquela ação. Né? Essa entrega que vocês fazem desde da ação que eu executo através de um botão no computador, chegar até lá, executar e voltar com uma confirmação, isso envolve um trabalho muito intenso dos programadores, do desenvolvimento do software, não é à toa que é ele que é usado para fazer essas ações de compra e venda das ações, né? Essa tecnologia, essa inteligência artificial, ela está cada vez mais refinada, né? Imagino que tenha muitas atualizações toda vez, ou a cada mês, ou a cada semestre em cima desse programa, né? Sem dúvida alguma. Na verdade, esse ano a gente deve romper a barreira de 300 engenheiros de software trabalhando full time para resolver esses problemas, né, em tempo integral.
E o que a gente tem, né? Cada vez mais a gente tem um volume de dados muito grande sendo produzidos tanto nas bolsas, quanto também muitos players têm, muitas pessoas, muitas instituições têm utilizado de dados não estruturados, né? São esses dados que, por exemplo, estão na internet, são dados de sentimento, são dados que a gente pode coletar no Twitter, e a junção disso, né, tem gerado oportunidades diversas, enormes dentro do mercado. E esse tema da inteligência artificial, o caminho que a coisa está levando é muito no sentido que você falou, Viana, porque o pessoal acha assim, né, existe essa questão, a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, eu vou virar coisa do passado. Óbvio que algumas funções mais repetitivas, né, são mais automatizáveis que outras. Mas, por dia, a gente gera no mundo... eu vou dar um exemplo do mercado financeiro. Diversas aplicações já de IA dentro do mercado financeiro, desde predição de preços até a detecção, por exemplo, de insider trading, né, de atividades que fogem do normal, assim, de informação privilegiada mesmo. Então, são diversas aplicações. O mercado financeiro se caracteriza por ser um pioneiro, normalmente, na adoção de tecnologia, muito eficiente, né? Mas, por exemplo, olhando de uma maneira mais ampla, cada dia a gente produz 2,5 quintilhões de dados. Tá? Isso desde o que a Mars Rover, lá, a sonda espacial, até as fotos de Facebook que eu posto aqui diariamente. Então, isso é 2,5 seguido por 18 zeros. Como é que a gente se acha nesse manancial de dados, né? Como é que a gente se encontra? Como é que a gente separa o joio do trigo? Isso, por exemplo, é uma coisa que a IA, que hoje a gente tem no nosso dia a dia, quando a gente está vendo uma recomendação no Netflix, tem ali 98% match, né? Ou até está estourando agora um próximo vídeo que aparece para a gente no TikTok, né? Que mais de 2 milhões de pessoas baixaram aí. Como é que a gente escolhe, como é que a gente sabe o que importa, como é que a gente escolhe o que a gente olha dentro do que a gente está interessado? Então, eu sempre vejo a tecnologia com otimismo de que ela vai muito mais ajudar as pessoas a serem mais eficientes, mais produtivas, trazer mais valor para a sociedade, do que ser um ceifador de empregos ou qualquer coisa do gênero. Então, qual a melhor maneira para a gente preservar, né, o nosso trabalho para seguir sendo relevante? Continuar aprendendo, continuar se aprimorando e pensar sempre na tecnologia como um aliado e não como um substituto. Sim, e eu acho que, como você disse, algumas ações mais operacionais são facilmente programáveis. E que bom, porque aí a gente pode usar a nossa expertise humana, única, né, cada um muito único, né, com as suas próprias referências, para criar, né, coisas novas e até mesmo essas demandas do futuro em que uma máquina vai poder fazer a programação. Eu estava me lembrando, quando eu comecei a minha carreira de jornalista, 15 anos atrás, eu era estagiária de uma grande emissora de televisão, eu ia ao pregão da época na Bovespa, hoje B3, né, aqui em São Paulo. E eu ficava impressionada com aqueles homens gritando no telefone, camisa arregaçada, suados, uma brigaiada entre um monte de homem lá no pregão, comprando e vendendo ações. E eu confesso que eu ficava intrigada. Como aquilo era possível, como se entender, né? E existiam muitos interceptores, digamos assim, ou receptores de mensagem. Com a tecnologia, isso é encurtado, personalizado, né? E colocado de uma forma muito mais autônoma. Eu consigo operar do meu celular. Essa tecnologia que rapidamente entende a minha ordem, leva a minha ordem para B3, que entende que eu estou comprando e me retorna com a informação de que eu comprei, que o papel é meu, isso encurtou o tempo dos investimentos, dinamizou e democratizou. Essa é a minha visão da tecnologia quando a gente pensa em mercado financeiro. Né? E aí a gente sai lá de sei lá, 2004, 2005, quando eu estava lá vendo aquele pregão de gente gritando no telefone, para hoje, num ano em que a gente teve vários circuit breakers, onde a velocidade da ordem era muito importante, os preços foram caindo, pessoas acharam como oportunidade comprar. O seu produto, o seu software,
ele facilitou tudo isso e democratizou o acesso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto de tempo a gente ganhou com essa tecnologia. Sabe que, de certa maneira, o mercado antecipa muita coisa, né? O mercado financeiro antecipa muita coisa. Nesse período de pandemia agora, eu tenho um tio de 70 e poucos anos e pela primeira vez ele chamou iFood usando o celular dele, né? Então, essas coisas que a digitalização está beneficiando as pessoas, né, nesse período. Isso aconteceu um pouco antes no mercado, né? Até que é legal para contar um pouco para o pessoal como é que funciona, né, o fluxo de uma ordem, isso que você descreveu, que antes era muito presencial, como é que isso funciona hoje, né? Hoje, por exemplo, no nosso serviço, a gente está conectado diretamente, né, dentro dos data centers, né? Vou falar aqui de uma maneira mais abstrata, mas a gente pode entrar em profundidade depois. Enfim, quem quiser contatar a Nelogica, com certeza o nosso time explica depois. A gente tem nossos data centers também dentro, junto à estrutura da bolsa. Toda vez que acontece um negócio na bolsa, a gente recebe essa informação e a gente distribui, tá, para todo mundo que está utilizando o celular, está utilizando os nossos produtos no desktop. E quando alguém clica, seja no celular, seja no computador para mandar uma ordem, essa ordem é capturada pelo terminal. Vamos lá, eu vou comprar a Petrobras a X e tal volume. Essa ordem vai até o data center, né? E daí depende do caminho. Tem corretoras, bancos que passam para a Nelogica todo o serviço. A gente vai até a junta bolsa, executa e retorna o resultado. Outras contratam a gente para simplesmente coletar essa ordem e entregar para elas executarem. Elas executam da bolsa e a gente retorna isso para o usuário final. Mas são fases, né, são protocolos hoje altamente sofisticados, né, tem uma alta taxa de processamento assim, de milhares de ordens por segundo. E isso encurtou muito, porque antes eu tinha que ligar para um especialista, ele ia falar para uma pessoa, essa pessoa ia anotar um bilhetinho, esse bilhetinho ia chegar para uma outra pessoa, ia acontecer a gritaria e ia retornar. Então, o resultado é a democratização, como você falou, né? Eu me sinto velho quando falo isso. Eu me lembro na capa de uma revista, não lembro se era a Exame ou a Isto É, no ano 2000, 2001, ainda na faculdade, que eu vi. Agora as pessoas podem operar em bolsa pela internet, né? Que é o início do processo. Mas isso possibilita de uma pessoa em qualquer parte do mundo, né, tá conectado com os mercados de capitais de novo, em qualquer outra parte do mundo. Em breve a gente vai ter aqui, a B3 está sempre trabalhando aqui, todo o mercado. Em breve a gente vai poder, inclusive aqui, qualquer um comprar BDRs de ações do exterior. O que quer dizer? Eu vou poder comprar no Brasil Disney, Facebook, né, que hoje está restrito a investidores qualificados. É uma evolução do mercado, o mercado não para. E que bom que é assim, né? Que bom que a gente não precisa mais ligar para alguém, esperar 45 minutos para saber o que aconteceu, ou ver só no jornal, no final do dia, como é que está o nosso portfólio. E vou dizer uma coisa, né, Fabiana? Provavelmente daqui a 10, 15 anos a gente vai estar tendo uma conversa como essa e vai fazer justamente um deparo desse. Interessante como eram as coisas em 2020, né? Eu tinha que ainda decidir e apertar o botão e dar ordem. Sim, exatamente. Isso é uma coisa interessante, né? Como a tecnologia, ela acelera, né? E a gente viu muito isso agora com a pandemia. As empresas que não estavam ainda digitalizadas ou não tinham os processos de transformação digital já em andamento ou já funcionando, o quanto sentiram e estão sentindo os impactos da crise. Então, a tecnologia, ela traz mesmo essa velocidade, essa proximidade. E eu achei muito interessante quando você estava falando sobre essas ordens de compra e venda e o tempo que leva, 45 minutos, né, para você, 50 minutos, 1 hora. Nesse tempo, hoje em dia, o preço da ação já mudou não sei quantas vezes e aquela ordem que você deu lá com aquele valor já é diferente, já seria diferente 45 minutos depois. Quando a gente pensa, por exemplo, num mercado brasileiro extremamente aquecido, ainda com uma porcentagem baixa de pessoas que investem em ações, mas
extremamente avançado perto de 2 anos atrás, em volume de pessoas operando na B3, né? No final de 2018, 750 mil, 2019, 1,5 milhão, estamos no mês de junho e já tem 2,5 milhões de clientes na B3. Né? Então a gente tem uma previsão de até 3 milhões até o final do ano, quer dizer, é um aumento exponencial. Suportar no sistema tanta gente operando ao mesmo tempo também requer um software, um equipamento bem afinado, né? Algo extremamente atualizado o tempo todo. Não é simplesmente só entregar a ordem, é entregar isso com um monte de gente fazendo isso ao mesmo tempo. No Circuit Breakers, muitas corretoras, ou algumas corretoras, caíram, ficaram fora do ar, e outras operando. Quem estava conseguindo operar por aquelas corretoras que estavam dentro, né, no ar, apesar, né, voltou do Circuit Breaker, posso comprar, estava em vantagem, estava com um equipamento, um software bem melhor. Essa tecnologia que agrega um monte de gente de uma vez no sistema, isso é tendência de futuro, daqui para frente, cada vez mais, né? Não, certíssimo. Na verdade, a gente está na infância do mercado no Brasil, a gente pode dizer dessa maneira. Eu de vez em quando eu faço palestras fora do Brasil, e antes eu tinha um slide que quando eu mostrava para os gringos era muito chocante para eles. Era o primeiro slide de uma apresentação, que era o seguinte: infelizmente, a gente tem mais gente presa no Brasil do que investindo em bolsa. Em percentual da população, que era 0,28% versus 0,26%. Felizmente, quando a gente olha um país do nosso tamanho, com as pessoas talentosas que a gente tem aqui, com a capacidade produtiva que a gente tem, era uma simetria que simplesmente, poxa, era de enlouquecer quem vinha de fora, quem olhava, né, aqui para a nossa economia. Eu acho agora a gente está num mundo de juros a 2,25. Muito possivelmente a gente deve entrar em território de juros reais negativos, né? Ou seja, quem simplesmente deixar o dinheiro no CDI deve perder para a inflação anualmente. Então, isso força duas coisas, né? Força, primeiro, mais investimento em capital produtivo, mais risco, e as pessoas necessariamente vão ter que se educar para conhecer outras alternativas de investimento, para apimentar seus portfólios, para colocar em outros instrumentos. Isso é muito bom para o mercado como um todo, é muito saudável. Semana passada eu vi um gráfico que mostrava o seguinte: o dividend yield, né, os dividendos, a média dos dividendos que as empresas pagam no Brasil deve estar algo em torno de 3,2%. Enquanto que o juro é 2,25, talvez com um novo corte em breve. Ou seja, se eu botar meu dinheiro em boas empresas, esse dinheiro, enfim, vai beneficiar as atividades produtivas, vai alimentar a economia, possivelmente eu já estou ganhando mais do que aquele conforto da renda fixa, né? Isso é um game changer, uma mudança histórica para o nosso país. Eu acho que esse número de investidores vai, com certeza, é provável, né? Com certeza é muito difícil em relação ao mercado, mas muito provavelmente vai multiplicar por 10 ao longo dos próximos anos, né? E como é que se suporta esse volume todo, esses dados todos, né? Eu comentei antes que a gente tem a Bolsa, né? Ela tem, vou dar um exemplo da Bolsa Brasileira, né? Ela tem diversos sites, assim, diversos pontos de onde ela difunde esses dados, né? Nós temos hoje em São Paulo 4 data centers enormes, tá? Com servidores dedicados e com servidores em nuvem, conectados diretamente nessas pontos de conexão da Bolsa. Se por acaso algum deles cai, a gente tem os outros para contrabalancear esse fluxo, né? A gente tem que ter toda uma estratégia de uma ciência de contingência, de redundância. A gente conecta via links privados de comunicação, ou seja, de operadoras diferentes. Seja, se der problema num, tem o da outra funcionando. E é uma teia, né? Uma multiplicidade de links de comunicação, servidores, dados que o nosso time de engenharia fica trabalhando, de infraestrutura. E, além disso, a gente tem um time específico de baixa latência, né? Latência se diz o tempo de transmissão de dados, né? Um time que fica operacionalizando isso, monitorando 24/7. Né? Ano passado, nós lançamos tanto o monitoramento 24
24/7, quanto suporte 24/7. É impressionante a quantidade de clientes que a gente tem operando, treinando de noite com os nossos simuladores e outras coisas também. Então, a gente tem esse monitoramento 24/7. E o segredo aqui se o mercado está usando, fazendo uma analogia com uma rodovia, se a gente, e a proporção é mais ou menos essa, tá? Se o mercado está ocupando 1 ou 2 pistas, a gente oferece 60 pistas. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. A gente está engatinhando, mas a gente já suporta muito mais o nosso sistema, é isso? Sim. Hoje, claro, é algo muito heterogêneo, né? Nós fazemos uma parte, depende de uma parte da bolsa, depende de uma parte da corretora, e são peças dos bancos, são peças que se conectam, de certa maneira, né? Mas no nosso domínio, a gente normalmente tem uma métrica que é a seguinte: a gente pega o dia de maior volume nos últimos 6 meses, tá? E dimensiona a infraestrutura para 5 vezes aquele volume, tá? Nunca até hoje, por mais que a gente tenha tido o Joesley Day, tenha tido o Carnaval ali e o pós-Covid, que veio o mercado caindo muito lá fora e o Brasil fechado, então represou muita coisa. Então, pós-Carnaval, veio um absurdo de dados, de negócios no nosso mercado. A gente não chegou perto de ocupar, de usar nossa infraestrutura, mas a única maneira de lidar com isso é evolução constante, né? Tem que estar aprimorando, otimizando sempre sistemas com times dedicados, e a infraestrutura tem que ser farta. A função tem que ser esse: se está ocupando 2 pistas, vamos deixar 60 pistas para o carro trafegar. No carro, aí os pacotes de dados, as informações. Se a gente está usando 5 pistas, já vão aumentar para 80 e sempre ter essa folga, essa margem, porque o mercado é isso, e uma semana após a outra a gente está batendo recorde de volume. E, de fato, tá? A gente está na infância. A criança está começando a caminhar, e quando começar a correr, eu quero ver. Aí você tem que ficar esperto para conseguir segurar ou deixar correr o mais longe possível, né? E é muito interessante porque você falou uma coisa muito certa. Quando você vai para o exterior e faz uma palestra falando quantas pessoas investem em bolsa no Brasil, e é assustador mesmo. Nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe em bolsa. É natural para eles, mesmo muito jovens, já começarem a investir em bolsa, porque algum retorno tem que ter, né? E não vai ser pela renda fixa ou pelo CDI, né? Pela Selic ou pelo CDI. Então, assim, eu começo a pensar que mesmo que, e não é o horizonte que a gente vê, mesmo que um dia a taxa de juros aumente e volte a dar algum rendimento, e isso está muito fora do nosso patamar, esse momento é único e está formando novos investidores. As pessoas começam a perder o medo com informação relevante, com suporte tecnológico, né, com todo um aparato por trás para poder fazer boas operações na renda variável, comprando ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, etc. e tal, né? Eu fico pensando que a tecnologia em serviço, né, do mercado financeiro e das finanças muda a forma como a gente faz a gestão do nosso dinheiro, né? Tá totalmente conectado. Gestão financeira, planejamento financeiro com tecnologia. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Quanto antes a gente tiver um produto, um software excelente e mais pessoas conseguindo naturalmente transitar dentro do software, melhor, né? Essa coisa da intuitividade do acesso, isso é muito importante, né? Sem dúvida, né? A gente sempre pensa, a gente mapeia com muita clareza os diferentes perfis que nós temos hoje, né? Tanto aquela pessoa que faz um perfil de investidor, buy and hold, compra ações e mexe de vez em quando na sua carteira, quanto aqueles scalpers que operam, são milhares deles que operam, às vezes, 100 vezes em uma hora, né? Então, são perfis bem distintos. Mas a gente tenta, né, desenhar a jornada, desenhar a tecnologia para esses diferentes perfis. Mas uma coisa que você mencionou agora, que de certa maneira deu um certo orgulho, né, do Brasil, foi que durante essa queda, esses circuit breaks, a gente teve muita gente comprando empresas boas a preços muito bons também. Tamo junto. Tamo junto.
e olhando aquilo como uma oportunidade, né? Entendendo que existe um descasamento entre preço e valor, né? Que existe uma simetria entre preço e valor. Então, poxa, por trás de um papel, né? Tem gestores, tem pessoas trabalhando, investindo em produtividade, investindo em planos de negócio, executando coisas, trazendo produtos e serviços para o mercado. E quando aconteceu isso, qual era a expectativa de muita gente que está acompanhando o mercado há algum tempo? Nossa, o pessoal vai... Tem uma expressão que se usa no mercado, às vezes, é mão de alface. O pessoal vai sair vendendo, né, vai machucar seus portfólios. Não, dessa vez, pela primeira vez eu tenho visto um movimento diferente, que tem sido justamente as pessoas elas aproveitaram esses preços bons, né? Elas estão mais conectadas, estão mais educadas. Eu acho que assim como a gente está tendo esse afluxo de pessoas, talvez pela facilidade, pela disseminação da informação, está havendo uma busca natural por mais conhecimento e não mais a dica do vizinho só, ou aquela conversa de churrasco de domingo, até porque eu acho que o churrasco de domingo nem está tendo por causa do distanciamento social. Mas antes era aquilo muito passivo. Hoje eu tenho visto as pessoas querendo tomar mesmo as rédeas dos seus investimentos, tomar as rédeas das decisões, assumir essa responsabilidade, né? Isso é extremamente benéfico. Quanto mais as pessoas forem a fundo, primeiro vão ver que não é jogo. Sim, não é aposta. Não é aposta, né? Não é cassino. Se é cassino, tem outras coisas para fazer. É ciência, é informação, é educação, né? Segundo, que a tecnologia pode ajudar demais. Quando a pessoa começa a entender, eu vou dar um exemplo de um outro perfil. Pessoas que fazem day trade, por exemplo, fazem várias operações durante o dia, né? E normalmente vão dormir líquidas, né? Antes de fechar o pregão, elas encerram as posições para justamente não ter a movimentação overnight, né? Para não estar sujeito ao que acontece durante a noite. Hoje, a gente entendendo um pouco do que acontece, e isso é algo que é um desafio para nós também, educar as pessoas nesse sentido. Hoje, se alguém quiser, ela pode dizer o seguinte: olha, se eu estiver fazendo preço médio para baixo, ou seja, está caindo, eu compro sem nenhum critério, me segura, me bloqueia. Ou se, por exemplo, se eu estiver ganhando R$1.000, ou se estiver ganhando R$500 no dia, não deixa eu devolver. E a gente cuida disso tudo, que pega muito no psicológico. A gente faz todo esse gerenciamento de risco profissional automatizado. Esse tipo de tecnologia, antes, só estava disponível para profissionais, para gestores profissionais, para bancos, e a gente tem conseguido trazer essas coisas para o dia a dia das pessoas, né, e tentando educar como a tecnologia pode ajudar a fazer, né, uma gestão melhor dos investimentos, seja um day trader, um scalper ou alguém que trabalha um portfólio. E uma coisa que me dá muita satisfação é quando as pessoas começam de fato a usar esses recursos, começam de fato a usar a tecnologia, começam a ter uma linha lógica de trabalho dentro do mercado. E eu acho que, apesar de ter muita gente nova no mercado, eu nunca vi as pessoas com tanta fome de conhecimento, com tanta fome, com tanta energia para buscar informação como agora. Isso é muito animador, tá? No contexto... Eu sempre achei que, por exemplo, que a educação financeira tinha que ser uma disciplina de escola. As pessoas tinham que entender claramente o poder de juro composto, as pessoas tinham que entender claramente o que é gestão de risco, o que é volatilidade. E eu acho que esse movimento talvez esteja não só no momento de inflexão do investimento no Brasil, mas também num momento de flexão cultural, onde as pessoas estão, de fato, mais conscientizadas de que tem muito gelo abaixo do topo do iceberg, tem muito peixe no mar e tem muita coisa para aprender e se desenvolver. É muito legal, porque você falou sobre responsabilidade, né, sobre o próprio dinheiro. Mesmo que eu delegue para um assessor, para um agente autônomo,
Com mais informação, eu explico melhor o meu perfil, eu deixo claro para ele que riscos eu quero correr de verdade, isso é muito importante. Então, independente de eu fazer a gestão, comprar e vender sozinha, ou operar sozinha, ou delegar, com a informação, eu consigo colocar um parâmetro melhor para que no longo prazo, né, sem a questão de, para quem não é day trade, eu acho que isso é uma parcela bem pequena, né, os investidores em sua maioria estão buscando aposentadoria, o longo prazo ou metas mais longas, eu consigo fazer isso de uma forma mais autônoma e responsável. Quando você fala sobre ter alguns mecanismos tecnológicos que me permite comprar quando o preço cair naquele lugar que eu quero pagar, ou não deixar eu sair vendendo quando subir muito a ação, porque eu preciso ter uma proteção. Isso daí é totalmente libertador, até para a gente poder entender. Tantos por cento da minha carteira eu posso vender e comprar loucamente, esse daqui não pode mexer, esse aqui é longo prazo mesmo. E isso a tecnologia vai trazendo de uma forma muito protetora, na minha visão. É uma forma de proteger o meu patrimônio, né? Fora, que a gente não teve tempo de falar ainda, mas eu acho importante falar, da importância da segurança de dados, da segurança das informações, das operações serem corretas. Eu comprar 1.000 e receber 1.000 em papéis, e não 900, não 1.500. E esses erros no caminho, ou vazamento de dados e informações, isso eu não tenho visto acontecer, pelo menos a gente não tem noticiado nada disso, porque a segurança é um fator primordial para esse tipo de trabalho com esse software dentro do mercado financeiro, né? Não. Você colocou aí uma série de pontos fundamentais, né? Primeiro, quando a gente tem informação, eu consigo... Eu tenho assessor de investimentos também, então eu consigo conversar e colocar meus objetivos de maneira clara e os riscos que eu estou disposto a correr. Mesmo em renda fixa, né? Vamos lá, eu compro um título de renda fixa. Se eu não entendo o rating daquele título, né? Se eu não entendo o risco daquele título, o risco de crédito daquele título, eu posso estar com uma carteira muito mais perigosa, digamos assim, do que eu acho, né? Isso é educação, isso é conhecimento. Da mesma maneira, puxa, eu tenho um objetivo de, sei lá, de curto prazo, comprar um carro, né, ano que vem. Dependendo, não vai ser o título com maior rendimento que vai ser o correto para mim. Eu tenho que conseguir discutir isso seja com o assessor, seja eu olhando, né, analisando as informações. Os objetivos mudam, né? Eu posso estar numa fase da minha vida que eu estou mais propenso a risco. Então, quando alguém conversa comigo e faz, olha, a tua carteira, vamos colocar 30%, 40% em renda variável e 60% em renda fixa. E esse 60% em renda fixa nós vamos dividir assim. Tem que saber o que eu estou fazendo, o que é coberto pelo FGC, o que não é. Onde é que eu estou, poxa, onde é que eu tenho debêntures incentivadas que não pagam IR? Quem sabe eu boto um pouquinho nisso, porque a gente também tem que ser. Eu acho que isso é alguma coisa, por mais que a gente possa ter assessores de confiança e pessoas de confiança, é uma responsabilidade, o dinheiro é nosso. É uma responsabilidade que a gente nunca deve se eximir completamente dela, né? Sim. Assim como é o nosso orçamento pessoal, assim como poxa, vamos ter esses advisors, é importante, mas vamos entender também o que está por trás, né? Vamos entender também o que a gente está fazendo, o que a pessoa está sugerindo. E hoje eu posso estar mais avesso a risco e daqui a pouco, com mais idade, ou acontecer um outro evento na minha vida, eu posso estar menos e eu vou ter que rebalancear esse meu portfólio. Então, educação, eu acho que é sempre chave nesse contexto, né? E a gente vai sempre, conforme essas coisas vão evoluindo, a gente vai sempre tentando, né, parear a tecnologia com a evolução dos instrumentos, com a evolução do que vem acontecendo, para poder ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão possível. Quando a gente
pensa daqui para frente? Você falou no meio da entrevista, daqui a alguns anos a gente vai pensar, em 2020 a gente fazia de tal jeito, né? E era uma coisa que era realmente impactante para a gente, hoje é super moderno, daqui a alguns anos não vai ser mais tão moderno. A tecnologia está aí para provar que ela se supera a cada dia. Quando a gente fala de futuro da tecnologia, achei importante a gente colocar esse ponto aqui, essa questão da informação como chave para o futuro, né? E quem vai poder explorar essa informação e quem vai explorar, como vai fazer. Como vocês se preocupam com isso, né? Vocês já estão olhando lá na frente quando se trata disso? A gente se preocupa de uma maneira muito positiva, né? Porque, como eu falei, eu tenho uma visão muito positiva, da tecnologia como um agente que potencializa o ser humano, né? Um agente que facilita, aumenta os limites, né? Torna as coisas mais eficientes. Então, o que a gente enxerga? Primeiro, inteligência artificial, de certa maneira, pode ser a nova eletricidade. Vai ter uma certa diferença entre os países, as economias, as empresas, né? Que tiverem mais competência em adotar ou não. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando em uma série de coisas nesse sentido. Mas eu vejo, além de curadoria de informação, tem tanta coisa para a gente olhar, o que a gente vai olhar, o que a gente dá importância, né? O que vale o nosso tempo, porque esse é o bem mais escasso no final do dia, né? Isso que já estamos em junho, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver, são 6 da tarde, né? Então, essa curadoria, também a questão de me auxiliar, cada vez mais a gente vai ter agentes, né, automatizados nos auxiliando, tipo, olha, sugerindo mesmo, Marcos, quem sabe, de acordo com o teu perfil, isso aqui não é interessante, quem sabe tu tá te desviando muito do plano que você traçou antes, então talvez a gente tenha um anjinho e um diabinho aí onipresente tentando ajudar a gente a tomar decisão superior também. Isso só arranha a superfície das milhares de aplicações que vai ter na nossa vida. Em relação ao que tem de dinheiro, esse eu diria que é o futuro imediato, tá? Tem muita coisa bacana que a gente deve anunciar aí nos próximos meses nesse sentido, porque tem várias linhas de trabalho e isso vai ser pervasivo. A gente vai, daqui a pouco, nós vamos olhar e inteligência artificial vai ser parte do nosso dia a dia, a gente vai se lembrar que não tinha antes. Seja para marcar um corte de cabelo, seja para estar investindo melhor. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Daqui a pouco a gente vai ter tantas outras novidades que a gente só vai... É como se a gente fosse colocando sempre uma camada em cima da outra, agregando ações e funções, né, desses softwares que trabalham tecnologia da informação, enfim, vão trabalhando todos os caminhos que a gente pode ter para fazer com que, no caso aqui, o mercado financeiro, os investimentos sejam cada vez mais seguros, mais precisos, mais democráticos, mais ao alcance da nossa mão. Quer dizer, você está falando de anunciar daqui para frente, a Nelogica deve ter aí vários projetos daqui para frente para anunciar com novidades ou reformulações ou melhorias, né? E isso é cada vez mais rápido daqui para frente, né? Hoje em dia, qualquer empresa, qualquer pessoa, para ela não ficar obsoleta, ela tem que estar se reinventando sempre, tem que estar trabalhando, aprendendo, às vezes desaprendendo para aprender depois, para aprender melhor, buscando as novidades. O que a gente tem feito, né? A gente tem, primeiro, pegado problemas muito grandes e quebrado em problemas muito menores e tentado fazer isso com updates semanais dos produtos. E também a gente tem produtos, né, trabalhos de longo prazo, no qual nosso time de dados e outros times entendem, então, antecipar algumas necessidades que o pessoal está apresentando, seja o profissional que opera numa gestora, seja a pessoa que está trazendo trabalho dos seus investimentos próprios. Eu acho que a palavra da ordem aqui é velocidade. Quanto mais rápido a gente incorporar essas novas tecnologias, quanto mais rápido a gente colocar no mercado
E tem uma parceria muito bacana com os clientes, viu, Fabiana? Eles nos dizem exatamente as dores e como é que a gente pode ajudar eles melhor. E ouvir isso com muita atenção, eu acho que é a missão, ou melhor, não missão, o dever de toda empresa. E nós prometemos duas coisas, né? Que a gente vai estar no campo de batalha do mercado financeiro junto com todo mundo sempre e que a gente vai acelerar ainda mais. Esse ano a gente deve contratar mais umas 200 pessoas, justamente para estar reforçando as ofertas, estar surpreendendo o mercado, estar inovando e, enfim, é algo que nos deixa, é a nossa razão de existir, acho que nos deixa muito felizes e nada melhor do que a história de sucesso dos próprios clientes para motivar mais a gente a andar cada vez mais rápido e mais longe. Muito legal, é isso, né? As empresas, elas vêm para solucionar uma dor, solucionar um problema de alguém, né? E quando isso funciona, a tendência é sempre evoluir. Vocês estão contratando num ano de crise, né? De olho, né, daqui para frente nas melhorias, ouvindo o seu cliente, isso é muito importante. E para o mercado financeiro isso é fundamental, afinal de contas a gente está operando todos os dias, buscando essa excelência na hora, né? Não quero, o programa não tem que ser um problema, tem que ser um facilitador da solução, tem que me entregar o resultado que eu estou buscando, tem que ser um meio, né? E o meio funcionando muito bem, traz muito mais segurança, tranquilidade e vontade de continuar usando aquela plataforma. Olha, o nosso tempo é curto, mas eu gostei muito da conversa, Marcos, para entender um pouquinho mais o que a Nelogica faz, né? E esse software é tão importante, a plataforma Profit, que é a mais usada para compra e venda de ações e operações todas no mercado financeiro. Te agradeço muito a participação aqui na Money Week, foi muito legal. Eu que agradeço, desejo muito sucesso para todo mundo. E o conhecimento é a chave para tudo, né? E muito sucesso para todo mundo. Eu acho que eventos como esse são fundamentais para enriquecer o nosso mercado. A gente está só na infância, a gente vai muito longe ainda como nação, como mercado de capitais. Eu sou muito otimista com o futuro. Eu também sou, assim a gente espera. Muito obrigada, Marcos Boschetti, CEO e cofundador da Nelogica Software Limitada, com a gente aqui na Money Week. Um prazer conversar com você. E você que está acompanhando mais esse conteúdo, se quiser saber mais sobre a Nelogica, procura aqui no chat, nós temos aqui o site, o LinkedIn do Marcos e o meu também. Qualquer coisa, mandem perguntas pra gente. Obrigada por acompanhar esse conteúdo e eu te vejo daqui a pouco na próxima live, na próxima entrevista aqui na Money Week. Até já!